Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus, neste sábado, dia 17 de abril de 2021, agora são 8 horas da manhã, muito bom nós podermos estar juntos e vamos ler a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, colocar nossa vida diante do Senhor, colocar nosso coração, tudo que nós somos diante dele. Que alegria podermos estar aqui nesse momento. Eu quero convidar você a juntos lermos a palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículos de 37 a 41. É o texto hoje que nós temos para estarmos lendo e vamos meditar nele. Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. A palavra do Senhor, então, ela nos diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Deste modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a maravilha da salvação espiritual do Senhor, a maravilha daquilo que é a salvação de Deus. E exatamente como colocamos, a salvação é uma obra espiritual. Quando pensamos nessa grande verdade, nessa verdade que consola, que traz segurança, uma coisa que podemos ter de convicção é que a salvação é uma obra espiritual que é feita no coração de cada um, e ela não depende das nossas obras humanas, dos nossos feitos religiosos, nenhuma das nossas forças. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Assim, então, a salvação é uma obra espiritual. E quando Pedro está aqui respondendo à pergunta que eles fazem, depois de Pedro responder a primeira pergunta, que eles perguntam o que vem a ser essas coisas, no versículo de número 12, o que isso quer dizer, Pedro dá uma resposta até o versículo 36 com mensagem, e depois ele coloca aqui a partir do versículo 37, a relato de Lucas, que as pessoas ouvem, ficam com o coração pesaroso e perguntam a Pedro: Irmãos, o que faremos? Então Pedro dá o retorno a eles do que deveriam fazer. Ele os encaminha para a salvação espiritual, para aquilo que precisavam tomar uma decisão diante de Jesus Cristo. Então nós vemos que a salvação é uma obra espiritual. O Espírito Santo, ele faz toda essa obra. E ele convence as pessoas da verdade espiritual. Versículo 37 aqui, quando as pessoas ouvem isso, diz que ficaram com o coração pesaroso. Então perguntaram a Pedro, que eram os demais, o que nós vamos fazer? Irmãos, o que faremos? Por quê que perguntaram isso? Porque o Espírito Santo estava fazendo o quê? A obra de convencimento. Lá em João, capítulo 16, versos de 8 até versículo 10, o Senhor Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente vê aqui, o Espírito Santo está convencendo essas pessoas da verdade espiritual. Também a salvação, uma obra espiritual, é maravilhosa, sim, porque o Espírito Santo usa servos para proclamarem, para encaminharem pessoas. No caso aqui foi Pedro que disse, versículo 38, respondendo a eles: primeira coisa, vocês devem se arrepender. Segunda coisa, vocês devem ser batizados em nome de Jesus
e vocês devem, e assim vocês receberão o perdão dos vossos pecados e o dom do Espírito Santo. Não é o batismo que vai trazer isso, mas a confissão, o arrependimento. E o arrependimento não é choro, não é nada simplesmente, mas é exatamente a mudança que acontece na vida, mudança que acontece onde? No coração. Assim, então, Pedro é um instrumento que mostra o perdão e a salvação. Então, o Espírito Santo, além de convencer a pessoa, ele usa servos, ele vai usar a minha, a sua vida para encaminhar pessoas. O Espírito Santo também, ele diz, através dos nossos lábios, que ele está chamando todo mundo, verso 39, porque a promessa é para vós, é para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o Espírito Santo ele faz essa obra mostrando que a salvação é espiritual e é para todo aquele que crê, a todo aquele que entregar a vida, que tiver esse entendimento. Quando fala chamar aqui, é no sentido que todo aquele que entende o que Deus está falando para a sua vida. Quando começa as pessoas perguntaram aqui, o que nós vamos fazer na nossa vida? O Espírito Santo, ele também, ele conclama para a salvação. Versículo 40, Pedro fala assim, não é? E Lucas registra que Pedro os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, chama a libertação da perversão, e a gente vê que isso é uma realidade que precisa acontecer nas vidas. E o resultado é também claro aí, versículo 41, deste modo os que acolheram a sua palavra foram batizados, naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Os que acolheram a palavra, os que entregaram a vida a Jesus e testemunharam da fé sendo batizados dessa forma. A gente pode imaginar esse momento lindo. Mas por que esse momento lindo acontece? Porque a salvação é uma obra espiritual. E repito, não é algo que nós fazemos pelas nossas ações humanas, pelo nosso comportamento humano. Claro que nós rendemos nosso coração, que nós arrependemos dos nossos pecados, que nós abrimos, que temos fé em Jesus, mas tudo isso é obra feita por Jesus, pelo Espírito Santo na nossa vida. Nenhum de nós pode dizer, a partir de agora, então, eu vou ter simplesmente fé em Jesus, eu vou... Não, isso é uma obra espiritual, que eu abro o coração e Jesus faz essa obra, o Espírito Santo faz essa obra de maneira assim, grandiosa. Assim, então, o que esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo maravilhoso, esse Deus tremendo, ele nos convida? Ele nos convida. Primeiro, se você ainda não teve um encontro com Jesus, ele convida você a abrir o seu coração e dizer como essas pessoas disseram aqui, não é? Eu quero Jesus. Não é? Confessar a Jesus como Senhor, se arrepender dos seus pecados como essas pessoas fizeram. O que mais o Espírito Santo nos chama? Nos chama a proclamarmos essa salvação. Como Pedro foi o instrumento de Deus a dar as respostas às pessoas, nós, os crentes em Jesus, se você já entregou sua vida a Jesus, é nosso dever proclamarmos aquilo que Jesus fez pela nossa vida e como as pessoas podem ter esse encontro espiritual, essa obra espiritual feita em seus corações também, com libertação de todo pecado, libertação de todo mal, que traz paz, que traz perdão, que traz alegria verdadeira à vida. Então, que coisa assim fenomenal. O que Deus pode fazer na vida, tanto do que crê, como através daqueles que já creram. Assim, então, não existe alegria maior do que vermos pessoas transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria então que você pensasse um pouquinho. Quantas pessoas precisam que a gente fale de Jesus hoje? Quantas pessoas precisam que a gente proclame a eles de Jesus Cristo? Eu tenho passado no caminho que eu faço muitas vezes para ir para voltar quando eu estou saindo do escritório da igreja, eu saio da igreja e faço um caminho que todo dia eu já observei que tem um senhor ali que ele está pedindo ajuda. E hoje de manhã, agora mais cedo, eu estava orando, colocando minha vida diante do Senhor, e o Espírito Santo foi me falando, viu, aquela pessoa ali é uma pessoa que está diante de você, para você compartilhar com Jesus, de Jesus com ele. E a gente passa às vezes, ele está pedindo dinheiro, não vou dar dinheiro, ou vou dar dinheiro, ou falar um bom dia, ou falar que Deus abençoe, mas Deus quer isso, quer mais da gente. Deus quer que a gente faça diferença.
Então, eu entendi, Senhor, eu preciso fazer diferença na vida daquele homem. E qual que é a pessoa que você precisa fazer diferença na vida dele? Talvez é alguém dentro da sua casa, talvez é seu vizinho, talvez é uma pessoa que você esteja tendo contato sem perceber que Deus está abrindo essa porta para você. Então, estejamos atentos para darmos resposta num tempo de tanta dificuldade, tanto tempo de tantos desafios, às pessoas que estão sofrendo, que precisam do mesmo Jesus que transformou a nossa vida. Porque a salvação é essa obra espiritual que Jesus fez na minha vida, na sua vida, e pode fazer na vida de outros também. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela graça derramada do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado pelo perdão maravilhoso que o Senhor dá, porque o Senhor lava os nossos pecados, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica de toda injustiça, como diz a palavra do Senhor, e o Senhor nos dá paz, paz de estarmos com os nossos pecados perdoados diante do Senhor. Muito obrigado. E eu peço, Pai, que essa mesma paz, essa mesma alegria, esse mesmo sentimento, esse mesmo operação espiritual que o Senhor já fez na nossa vida, possa ser sentida por outras pessoas também. Para isso, Pai, nós somos instrumentos. Nós somos aqueles cujo o Senhor vai usar para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de outros, ó Pai. Por isso, faz essa obra através de nossas vidas e dos nossos corações. Sabemos que somos falhos, mas queremos colocar tudo diante do Senhor e pedir perdão e que o Senhor nos ajude a vivermos para a sua glória. Pai, se há alguém que está participando desse vídeo, Pai, e ainda não entregou a vida a Jesus, que tome essa decisão hoje. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos, que abra o coração para o perdão do Senhor, que se arrependa dos seus pecados e desfrute de toda a maravilhosa paz e perdão que o Senhor tem. Ó Pai, muito obrigado pela obra de salvação que é espiritual. Obrigado. Ó Pai, nós queremos continuar clamando, ó Deus, por tantas pessoas que estão enfermos, tantos que estão acometidos do Covid-19, estão nos hospitais, nas suas casas, nas UTIs, entubados, precisam do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, tantas e tantas vidas. Ó Pai, temos visto uma lista de milhares de mortes diariamente. E clamamos ao Senhor misericórdia. Clamamos ao Senhor o derramamento da sua graça. Clamamos ao Senhor que o Senhor abrevie o tempo, ó Pai, desse sofrimento tão grande, dessa pandemia. Ó Pai, em nome de Jesus, nós temos as ferramentas, que é a vacina, o distanciamento social, a higienização, a máscara. Alguns evitam contaminação, outros darão imunidade com a vacina. Ó Deus, mas a nossa confiança está totalmente no Senhor. A nossa vida está totalmente no Senhor. E queremos depositar e dizer ao Senhor que toda a nossa confiança está no Senhor e pedimos que o Senhor haja para a sua glória, para o seu louvor. Cuida, Pai, dos que estão enlutados, tantas famílias enlutadas. Tem misericórdia desses corações, dessas vidas. Tem misericórdia, Pai, de outras vidas que precisam do Senhor por outras doenças, que estão em tratamento. O Senhor haja com favor também. Cuida, Pai. Dirige nossas famílias, sustenta-nos pela Tua graça, pelo Teu poder. Obrigado pelo sustento diário que o Senhor tem dado. Cuida das nossas igrejas, dos pastores, missionários, onde quer que sejam, que tenham, ó Pai, a ousadia de falar do Senhor. Cada testemunho de Jesus, cada discípulo de Jesus fale do Senhor cada vez mais. Faz um avivamento espiritual em nossas vidas, ó Pai. Derrama a sua graça, o seu favor sobre a nossa nação. Precisamos muito do Senhor. Ó Pai, cuida de nós nesse dia, nesse sábado. Recebe a gratidão do coração de todos aqueles que estão aniversariando hoje. Recebe a gratidão daqueles que têm algo a agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Bom dia, irmã Thelma, irmã Marli, irmã Cláudia, Andilene, irmão Euclides, Ana Cláudia, irmã Rosângela, irmão Luiz Carlos Marques, estão todos aí assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, seus familiares. Se tem mais alguém que está assistindo aí, que Deus esteja abençoando a todos
Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas para que outros também recebam a mensagem do Senhor. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.